Gente, voltei. Caiu aqui. Eu tava demorando porque eu tava arrumando um programinha aqui pra salvar a aula. Deixa eu colocar a imagem lá de novo. Aqui, ó. Vocês conseguem observar que o sangue, né, teoricamente impuro, porque é realmente um sangue sujo, tá, gente? Falando assim de uma forma assim mais brutal, né? É como se o sangue tivesse sujo. Então ele vai sair, né, dessa fístula, né, arteriovenosa. Aqui, ó. Ai, gente, calma aí. Voltou lá no início. Ó. Aqui, ó, onde está essa setinha aqui, é o sangue impuro saindo pela fístula arteriovenosa, tá? Aí ele vai, ó, esse sangue ele sai e vai em direção aqui à máquina, ao dialisador, tá? Aí aqui no dialisador, ó, ele vai remover as toxinas, né? Igual tá aqui, os produtos residuais do sangue. Então, ó, vocês conseguem ver que aqui vai filtrar, ó, aqui tá o filtro, nessa imagem rosinha aqui, ó. Aqui é o filtro, tá? E o sangue, ó. E o sangue, ele vai voltar limpo, ele vai voltar puro pro corpo do paciente. Entendeu? Aqui eu até coloquei a imagem, ó. Deu para vocês pegarem aí? Sim, professor. Tá? Então, assim, a hemodiálise é uma circulação extracorpórea. É uma circulação que ocorre fora do... Ocorre fora do corpo. Então, só porque tem gente que acha que hemodiálise envolve todos os tipos de diálise. Não, a hemodiálise é aquela que ocorre fora do corpo, onde o sangue sai por uma fístula, passa pelo dialisador, o sangue é filtrado, né, retirando ali o excesso de água e as toxinas, o sangue limpo volta ali para o mesmo acesso. Tá? Esse é um método, gente, permanente. E é até muito interessante, se um dia vocês tiverem a oportunidade de tocar ali no braço do paciente que tem a fístula, vocês vão ver que o braço ele é como se ele treme. Você consegue ver. Tá? É até bem interessante. E esse é um método, é um acesso vascular permanente, que a gente tem ali a junção da artéria com a veia, tá? Agora também tem os métodos temporários, tá? Que utilizam a inserção percutânea de um cateter em uma grande veia, tá? É ali o mesmo processo de hemodiálise, o sangue vai passar pela máquina, porém esse é um método temporário, né? Vai ter ali a punção, mas o paciente ele não vai ficar com aquela punção pro resto da vida. Geralmente esse paciente, vamos supor igual um amigo do Júlio, a gente não sabe o motivo. Então, vamos supor que ele vai precisar ali só de algumas sessões de hemodiálise, né? Às vezes o paciente que teve ali o AVC, ele vai precisar só de algumas sessões ali de hemodiálise, tá? Às vezes, quando ele se recuperar, ele não vai precisar mais. Então, o nefrologista, né? Na verdade, não é nem o médico, é o nefrologista que vai estudar ali o caso do paciente e ele que vai decidir qual que vai ser o melhor ou qual que vai ser o pior. Mas, assim, depende, cada caso é um caso, tá, gente? Cada caso é um caso, não tem jeito. Não tem como eu falar para vocês, qual que vai ser o melhor, qual que vai ser o pior. Todos têm ali os seus riscos e os seus benefícios, tá? Mesmo que os dois pacientes
tenham ali a mesma doença, né? Como eu sempre falei para vocês, às vezes os dois pacientes são hipertensos. Nunca o paciente A pode tomar o medicamento do paciente B sem ir no médico. Porque às vezes o pessoal tem essa mania, né? Veja no médico, pergunta ali pro amiguinho que tem essa doença qual remédio que ele tome. Não, cada caso é um caso. Por isso que existe toda uma anamnese, né? Pra gente descobrir ali a história do paciente, né? E fazer o diagnóstico e o tratamento baseado naquilo, na história dele. Então, assim, em relação a qual método é melhor, qual que é pior, qual que é mais agressivo, qual que é menos agressivo, vai depender muito do caso. Mas é óbvio, aquele paciente que não vai precisar ali do acesso permanente é aquele que tem chance do quê? Do rim se recuperar. Agora, geralmente, aquele que tem o acesso permanente é que é muito difícil, né, ele conseguir, o rim dele conseguir ali reverter a situação e voltar a funcionar. A não ser ali um transplante. Aí sim, tá? E uma curiosidade, gente. Quando o paciente ele recebe um rim, tá, de um doador, o que vocês acham que acontece? Retira ali o rim dele, que não está funcionando, e coloca no doador. O que vocês acham que acontece? Professor, se ele é um doador, ele deve tirar Não, o a dele pessoa com que o outro, doa, né? a gente tem 2 rins, correto? Certo. Pode doar. A pessoa que doa fica só com um. Mas a pessoa que recebe, ela retira o que não está funcionando e coloca o que está funcionando? E Ou ela ela tira retira... um, Ah, ela pode falar. tira um e fica com um que não está funcionando. Não, ela fica com Ela os não tira os 3. dois. Ela fica com os 3. Com os três? Uhum. Ué, engraçado. Dessa vocês não sabiam, né? Ué, por quê? Não, Oi? Eu boa achava que pergunta essa. tirava o ruim eu achava que Não, tirava o ruim e colocava o bom. Não pode, sabe por Que, quê? né, assim, olhando pela lógica da coisa, né? Pois é, mas sabe por quê? Porque esse rim antigo ele vai ajudar a adaptar o novo, tá? Porque se você retira, o corpo vai estranhar. rejeita, né? Rejeita, o corpo estranha. O corpo estranha, gente, é o rim de outra Então pessoa. a pessoa que recebe. Por mais que seja compatível, Então a pessoa que recebe. A pessoa a que recebe o pessoa que rim, recebe, ela então, fica né? com três. Ela fica Doado, então ela passa o Pode resto da falar, vida com os 3 rins. os 3 rins. Então aí a Aí tá, pessoa vai fica doar um. o resto da vida com esses 3 rins. Oi? Gente, eu não sabia dessa. Pra mim, tirava o ruim e colocava Só o que bom. assim, ela tem 3, gente, mas o único que tá bom, né? Aí a pessoa acha uma super pessoa, eu tenho 3 rins, mas não, calma aí, é só aquele que tá funcionando. Ô, professor, de uma pessoa que doa e depois tem problema no rim, tem que fazer hemodiálise. Então, Não, é complicado, Júlio, por isso que o critério de doação, ele é assim, à risca. Igual no caso da minha família, eu não pude nem tentar doar porque eu não tinha filhos, eu era muito nova. Então pode ser que eu tenha uma probabilidade de desenvolver um diabetes e precisar do meu rim. Então, assim, você tem que ter uma certa idade para doar, tá? E você não pode ter nenhuma doença crônica, tá? Então, assim, minha mãe é diabética, ela foi a primeira a ser descartada. A minha tia, ela estava pré-diabética. Ela não era diabética, estava pré-diabética. Mesmo assim, ela foi descartada e ela ficou até brava, porque ela fala, gente, mas eu não tenho, né? Eu não tenho, então assim, eu quero doar. Só que assim, se ela tem uma predisposição a ter, vai que ela precisa no futuro. Aí também não pode, né, gente? Por mais que você queira ajudar o outro, você doa o seu rim, depois lá na frente você precisa, como é que você faz? Né? Então a pessoa tem que estar com a saúde assim praticamente intacta, tá? Então assim, o critério para doar é muito criterioso, tá? Não é qualquer um que pode doar.
E sim, é literalmente um ato de amor. Imagina, você ter o seu rim no corpo de outra pessoa. Mas, assim, não há risco. A pessoa vive super bem. Mas é lógico. Vamos supor que a pessoa que doou nunca fumou, nunca... Ela tem bons hábitos, bebe bastante água. A partir daí que ela doou o rim, ela tem que continuar se mantendo saudável. Aí ela não pode falar assim, vou beber, vou fazer tudo que assim, teoricamente é errado. Ela também tem que ter uma vida saudável, mas assim, ela não vai ser prejudicada, não. Se ela continuar mantendo ali uma vida saudável, ela não será prejudicada. Enfim, né? Causou tumulto aí, a gente ficou bem curioso. Mas vamos lá. Como é feita a hemodiálise, né? Vamos lá. Eu já expliquei para vocês como é feita, né? Mas vou falar aqui de novo, mais a fundo, como é que realiza, que é o seguinte. A hemodiálise é um procedimento de circulação extracorpórea, que eu já falei para vocês, que é uma circulação que acontece fora do corpo, tá? Através de um acesso vascular apropriado, que é através do catéter, né, que eu falei para vocês que não é um procedimento permanente, ou fístula, que é um procedimento permanente, tá? E o sangue do paciente, ele é puxado pela bomba da máquina, tá? Ele circula ali através de um circuito, tá? Aí ele atinge ali o filtro do dialisador, tá? E nesse filtro ocorre a remoção da água e das substâncias impuras, que geralmente é a ureia e a creatinina, tá? E após, né, que esse sangue passou pelo filtro, né, enfim, foi filtrado, foi eliminado, né, as impurezas, o sangue ele segue pelo circuito e retorna ao paciente pelo mesmo acesso, tá? É basicamente assim que acontece. Eu coloquei a imagem aqui para vocês, ó. Outra imagem, né? Impurezas, a bomba que puxa. Aqui a gente tem um fluido para drenagem. Mas assim, gente, para trabalhar nesse setor é bom você ser especializado, né? Porque não é fácil, não. É um procedimento muito invasivo, você imagina? Você ter o sangue retirado do teu corpo e depois ele volta. Então, assim, é um procedimento muito invasivo. Então, para você trabalhar lá, você tem que ser bem capacitado, tá? Mas vamos lá. Cuidados de enfermagem. Professora, Pode falar. Esse procedimento aí tem assim mais ou menos assim, mais ou menos a quantidade de hora que dura? Então, Ou varia de paciente para paciente? Não tem como te responder porque varia também. Depende da necessidade de paciente. Eu só sei, gente, que é tão triste, varia muito do paciente, mas eu sei que é tão triste que tem pacientes que, assim, vamos supor, tem paciente que faz 2 vezes por semana, tem paciente que faz 3 vezes por semana, mas tem pacientes que, assim, às vezes tá um calor, né, tá muito quente e ele não pode beber água até a próxima sessão de hemodiálise, porque ele já tá tão, assim, saturado de água e de toxinas que ele não pode beber mais água, né? Então, assim, imagina que tristeza. Então, assim, vai variar de paciente para paciente a duração da sessão. Mas é lógico que, obviamente, tem um limite, né? Lógico que você não vai retirar ali o sangue todo do paciente e... Não, isso não existe, tá? É um ciclo, tá? Mas, assim, isso varia muito de paciente para paciente. Ô, Vamos professora, lá para de enfermagem. Oi. eu conversei com uma pessoa que faz, ela falou que dura mais ou menos 1h, 45 minutos, depende do dia. Ela faz 3 vezes por semana. Você está perguntando do horário Que a pessoa fica na máquina. Ah, tá. O horário que a pessoa fica na máquina. Ah, tá. Então, geralmente, na hemodiálise é uns 35 a 40 minutos mesmo. É isso mesmo. E essa pessoa faz 3 vezes por semana. Então, a Diz que ida... judia muito. A ida depende. Igual eu falei, depende da necessidade do paciente. Igual tem paciente que às vezes tem que limitar aí,
né, em relação ao consumo de água, porque está aí demasiado, está comprometendo ali, né, vários sistemas, vários órgãos. Então, assim, é muito sofrido, realmente, gente, é muito sofrido, muito, tá? Eu tenho, sim, um caso na minha família. E se faz uso de. E se faz uso de medicação? É recomendado tomar antes ou depois da hemodiálise? Você está falando um medicamento específico para hemodiálise? Não, tipo assim, se a pessoa faz um tratamento, né? Que ela faz um contínuo aí de alguma medicação. Vai depender, é só o nefrologista, só o médico vai poder dizer para o paciente o custo-benefício, que horas. Por isso que eu falei, é muito relativo, entendeu? É de paciente para paciente mesmo, entendeu? Depende do tipo de medicação, é muito relativo. Muito relativo. Mas vamos lá para o cuidado de enfermagem, gente. O primeiro cuidado que eu coloquei aqui é pesar o paciente. Vou até tirar aqui para vocês não verem a colinha. Por que é importante pesar o paciente? Antes do procedimento. Professora, é para ver se ele não está com excesso de líquido? O peso? Não, sim, mas qual que é a importância de você pesar o paciente antes do procedimento e depois do procedimento? Para retirada do líquido, para ver se foi retirado a quantidade de líquido que estava no corpo, eu acho. Perfeito, isso aí. Tá? E é muito importante comparar aí a variação de uma sessão para outra, tá? Porque por mais que, né, passe ali para o dialisador, você consegue confirmar através do peso, né? Porque realmente o paciente ele fica demasiado, ele acumula, gente. Porque o paciente ele não consegue, o rins dele, o rins do paciente ele não, entre aspas, né, teoricamente ele não está funcionando. Então, assim, ele não vai excretar ali o excesso de água e as toxinas, entendeu? Eu chutei só, tá, professora? Peso, ele vai modificar. Então, por isso que é bom pesar. Sim, pesar é um cuidado de enfermagem muito importante aí Professor, desses eu pacientes. chutei, viu? Mas é isso aí. Você tem um raciocínio crítico, né? Não é nem lógico, é crítico. Você tem um raciocínio crítico que você consegue ver aí as situações. Mas vamos lá. Agora vamos lá, verificar e monitorar a pressão arterial do paciente. Por que é tão importante monitorar, verificar e monitorar constantemente a pressão do paciente durante a sessão? Para ver se ele tem se não vai ter uma baixa pressão, se não vai cair a pressão. Não. Ele tem que estar Baixa pressão. Não, é isso aí, mas a gente fala baixa pressão, não. Como é que a gente fala? Não. A professora escapou agora. Ó, vamos atentar o vocabulário, hein, gente? São quase técnicos. O Júlio agora tá super Hipertensão. Oi? Hipo não. Não é hipo não. É isso. Hipotensão. Hipotensão, Júlio. Se a pressão cai, é hipotensão. Se a pressão Isso mesmo. aumenta, é hipotensão. É hipo, é isso mesmo. Mais baixo. Se o paciente sofrer ali uma hipotensão acentuada, é chamar a equipe na hora. Tá? Tá na hora. Tá? Desculpa, Thaís. Outro cuidado de enfermagem. Higienizar bem o braço do paciente, tá? Com solução antisséptica. E higienizar o membro que quando for funcionar ali a fístula. Evitar contaminação na hora da punção. Atentar para as queixas de mal-estar, gente. Porque o paciente ele pode sentir sim um mal-estar, tá? Geralmente sente, né? Não, geralmente sente, porque querendo ou não, né, a retirada do sangue, tudo bem que o sangue volta, mas assim, ele pode sim sentir vários, né, mal-estar.
Então, assim, atentar em relação a isso. Mas é normal sentir, mas a gente tem que ver ali o nível, né? Depois que acaba a sessão, observar se houve ali algum hematoma na hora da punção, verificar os parâmetros vitais no momento inicial, no final da sessão, e anotar todas as medidas, registrar o procedimento por completo, tá, gente? Não deixar passar nada aí. Agora vamos falar de outro tipo de diálise, que é o que o Júlio tinha falado inicialmente, que é a diálise peritoneal. Peritoneal? Tá, gente? Hemodiálise é o que vai para máquina. Diálise peritoneal já não entra na hemodiálise, chama diálise peritoneal, tá? E a diálise peritoneal é um procedimento que tem, assim, que é a finalidade da hemodiálise é a mesma, que é retirar substâncias tóxicas, né, e o excesso de líquidos do sangue, tá? Para que esse procedimento aconteça, é introduzido de forma cirúrgica um catéter na região peritoneal, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas a região peritoneal é uma membrana muito porosa. Então, ela permite ali, né, permeabilizar algum tipo de líquido. Por isso que a escolha aí dessa região. É uma região porosa semipermeável, Ela vai no tá? estômago, né? Então, no abdômen. Abdômen, isso mesmo. Então, é introduzido de forma cirúrgica um catéter na região peritoneal, tá? E assim, né, depois que o paciente estiver com esse catéter, vai ser inserido, né, uma solução de diálise no interior da cavidade abdominal, tá? Esse processo é um processo chamado de infusão, tá? Depois que essa solução de diálise foi infundida na cavidade abdominal, depois ela vai ser drenada, tá? Dessa forma, as substâncias que estão acumuladas no sangue, como ureia, creatinina, enfim, potássio, eles vão migrar do sangue para a solução de diálise. E é muito interessante, gente. É realmente como se fosse um ímã, tá? É como se realmente a toxina, né, ela atravessa mesmo para a solução de diálise. É como se fosse um ímã, puxa mesmo. Então, assim, ela também é muito funcional. A eficácia dela é igual ao da hemodiálise, tá? E, enfim, né, através desse procedimento, né, como é infundido a solução de diálise, né, as toxinas e o excesso de água, eles são, podemos dizer assim, eles são até seduzidos ali para a solução de diálise, né, realmente é um ímã muito forte que puxa mesmo, tá? E assim, né, a gente tem a última fase, que é a drenagem. Depois esse líquido ele é drenado da região peritoneal, tá? Aí aqui tem os cuidados de enfermagem, que também é pesar o paciente, verificar os sinais vitais, conectar as extremidades do equipo de diálise aos frascos de solução dialisadora. Aqui, gente, eu coloquei como é que vocês realizariam esse procedimento se fosse ali no ambiente hospitalar, tá? Que você primeiro vai conectar as extremidades do equipo de diálise aos frascos de solução dialisadora, depois você vai abrir todo o sistema, né? Ou seja, todas as pinças do equipo de diálise, né? E deixar a solução infundir. Depois você vai fechar todas as pinças do equipo e pendurar os frascos de diálise no suporte do soro. Depois você vai abrir o sistema, tá? Mantendo a via de drenagem fechada. Tá, gente? Porque não adianta você infundir, a via de drenagem já está aberta, tá? A solução ela tem que ter um tempo para ela poder agir, tá? Então é muito importante você atentar nisso, tá? Depois você vai conectar a via de drenagem a um frasco coletor abaixo do nível do leito, igual eu expliquei para você também da urina, né? A bolsa de drenagem ela fica sempre abaixo do nível do leito, tá? E deixar os sistemas abertos, mantendo a via de drenagem fechada ao infundir os primeiros litros da solução na cavidade abdominal. Que eu coloquei a imagem para vocês. Ah, não, tem mais cuidado de enfermagem, não. Tem mais. Depois você deve abrir a via de drenagem, deixar drenar todo o líquido do frasco coletor
e observar e anotar o volume e aspecto de qualquer outra normalidade. Aqui, gente, que eu coloquei para vocês que é muito importante é lembrar que no tempo de infusão, para a entrada da solução da cavidade abdominal, dura de 10 a 15 minutos, tá? Então, quando você está lá infundindo, vou até colocar a imagem aqui, ó. Essa primeira imagem aqui, ó. Quando a solução de diálise está sendo infundida na cavidade abdominal, ela não demora mais que 15 minutos, tá? Se você observar que está demorando, tá? Se for um tempo superior a este, provavelmente indica algum problema ali na instalação do catéter, tá? E você deve parar o procedimento e ligar ali para o médico. Tá? Isso é porque eu tô dando um exemplo de home care, né? Óbvio que se o pessoal tiver... É porque geralmente esses procedimentos são pacientes a domicílio, tá? Esses pacientes aí da diálise peritoneal são pacientes que não precisam ficar no hospital, não podem ficar, enfim, o médico opta, né, para que ele faça esse procedimento em casa. Mas vamos supor que você é um técnico de enfermagem, home care, e o paciente de vocês é um paciente que é submetido a diálise peritoneal. Então, assim, é importante ter na cabeça que a infusão do líquido é de 10 a 15 minutos. Tempo superior a esse pode indicar uma obstrução, enfim, algum problema no catéter, tá? E a gente também deve manter a via de drenagem clampeada durante a infusão, foi o que eu falei para vocês, né? Porque senão vai entrar e sair rapidamente. Então, a gente deve manter clampeada, deixar 30 minutos na cavidade abdominal, tá? Para que a solução consiga ali, fazer o efeito dela, né? E sugar aí, né? Retirar aí as toxinas. Então, assim, é o que a gente tem que ter em mente. Porque não adianta você infundir o líquido e deixar ali a via de drenagem aberta. Tá? Então, aqui é a infusão, aqui é a permanência, né? Que está fazendo o circuito, e aqui é a drenagem. Como eu falei, a drenagem, ela deve ser sempre... A bolsa de drenagem deve estar sempre aí, né? No nível inferior ali. Tá, gente? Aqui eu coloquei uma imagem, ó. Eu adoro esse assunto de diálise. Olha só. Aqui, ó, aqui é o sangue da pessoa impuro, né? Com toxinas. Aí, aqui é o fluido, né? Quando entra. Passa um pouquinho, olha como que tá aí, né? O sangue da pessoa, né? E olha como que ficou o fluido. Então... Tem um áudio aberto aí. Tem um áudio aberto aí, gente. Achei que vocês iam tirar alguma dúvida, por isso que eu não falei. Então, olha para vocês verem como é interessante, né? Como o poder aí do dialisador, ele realmente é muito interessante. Ele realmente suga aí todas as impurezas. Tá, gente? A aula de hoje foi isso. Tá? Aqui eu coloquei uma atenção bem grande para vocês, porque a AV3, ela tá longe, entre aspas, mas eu já coloquei ela para vocês aí, porque como esses feriados prejudicaram muito as nossas aulas, né? Igual semana passada, semana passada foi feriado, né? Dia 2 vai ser feriado, finados, vai ter uma segunda-feira aí que a gente também não vai ter aula, tá? Então, assim, eu marquei a AV3 para vocês já pro dia 9/11. Igual eu falei, não tá tão perto, mas eu já coloquei para vocês ficarem atentos, tá? Que vai ter o valor de 10 pontos, vai ser a prova online no mesmo esquema que foi essa primeira prova, tá? E qual que vai ser o conteúdo dessa AV3? Vai ser procedimentos especiais na UTI, parte 5, que é o que eu tô ensinando hoje. Tudo que vocês estudaram daqui para trás não vai cair. É o que eu der daqui para frente, tá? Então, a aula de hoje vai cair, tá bom? Procedimentos especiais na UTI, parte 5, que é essa parte de hoje, vai cair na prova AV3, tá? Vai cair também patologias mais frequentes na UTI, que é o conteúdo que eu vou dar semana que vem,
tá? E vai cair escalas utilizadas na assistência em UTI, que eu também vou desenvolver com vocês na aula da semana que vem. A recuperação já é dia 16/11, tá? Que tem um valor de 10 pontos. Também é prova online. Já na recuperação, vai cair todo o conteúdo que eu desenvolvi na disciplina. Então, assim, quem ficar de recuperação vai ter que estudar tudo desde lá no começo. Tá, gente? Mas, assim, antes da recuperação, né, eu vou informar vocês quem ficou, quem não ficou, tá? Oi. Se eu ficar com a fala, viu? Provavelmente, quem fez a V1, que foram todos os trabalhos, quem foi bem na V2, né, e fizer a V3 também ir bem, não vai ficar de recuperação. Por isso que eu falo, façam os trabalhos, porque isso ajuda muito, realmente ajuda. Né? Além da pontuação para passar, agrega muito no conhecimento, né? Por isso que eu falo, eu não viso nem nota, eu viso mais assim, o empenho de vocês, né? Eu viso o que vocês buscam. E os trabalhos servem para isso, tá? A nota é consequência. Então, assim, quem fez, né? Eu já passei até a média, né, para o Júlio e para a Thaís, né? Quem fez aí tá com seu ponto garantido. A V2 eu vi que vocês Ela também passou para mim, não. Oi? Passei sim. Passei no bate-papo tem tempo, Júlio. Ainda falei. Foi mesmo. Tá? Então, gente, eu vou somar a V1, que foi a média dos trabalhos, que foi os trabalhos, eu vou somar a V2, que foi a nota da prova, e eu vou somar a V3, que é a prova que vocês ainda farão. Aí eu vou somar essas 3 notas, vou dividir por 3, e aí a gente vai ter a média. Quem atingir a média superior a 6, tá aprovado. Inferior a 6, recuperação, vai para recuperação. E a recuperação vale 10. A recuperação anula todas as outras notas que você obteve. Então, a recuperação ela vai valer 10. Tirou 6, está aprovado. Não tirou 6, reprovado. Tá? Mas isso a gente conversa mais para frente. Eu só estou explicando para vocês que dia 9/11 tem aí mais uma provinha, né? O que atrapalhou a gente foi esses feriados, mas eu consegui programar bem as provas de vocês, vai dar tudo certo, tá? Continue estudando, se empenhando, que vai dar tudo certo. E parabéns, tá, Júlio? Fiquei muito feliz aí pela sua conquista.